Ok, Carlos. Oh, tá me agora eu ouvindo? estou ouvindo também, que prazer te ouvir. Prazer todo meu, Patrícia. Eu não sei se o Garrido preparou alguma apresentação para o Carlos, senão eu tenho uma historinha que eu queria contar do Carlos Eduardo, mas pode ficar para depois, tá, Garrido? Se você quiser apresentar, por favor. Pode contar, Patrícia. Historinha é o que a gente gosta. Vocês gostam de historinha? Não é papagaiada, tá? Quando eu estava no doutorado, eu fui fazer uma viagem, né, lá para os Estados Unidos, tal, conhecer um grupo que estava pesquisando uma técnica super nova em radioterapia, estavam desenvolvendo essa técnica, né? Um grupo lá da Universidade de Wisconsin, o grupo do Thomas Mack e tal, né? E aí eu cheguei lá, assim, meio, né, na minha, né? Porque eu falei, bom, tô chegando aqui agora, tal. E aí tava numa primeira reunião, ele virou para mim, chefe do grupo, né? Eu nunca tinha nem conversado com ele, imagina, virou para mim: quem é o maior físico médico, o melhor? Ele falou, não o maior. Quem é o melhor físico médico do Brasil? Eu, nossa, né? Difícil? Oi? Difícil. Aí eu falei assim, pensei naquele 1 milésimo de segundo, vou falar alguém lá de Ribeirão, né? Porque, poxa vida. Aí eu falei, é o professor Oswaldo Bafa. E aí ele falou, realmente, ele já conhecia, eu acho que ele conhecia o Bafa, porque o Bafa também tem muita interação com o pessoal do biomagnetismo lá de Wisconsin, né? Aí ele falou para mim, mas eu diria o professor Carlos Eduardo de Almeida. Eu falei, eu também. Então, esse é o professor Carlos Eduardo, reconhecido não só aqui no país, internacionalmente, como um dos nossos maiores, né, representantes dessa comunidade super vibrante da física médica brasileira. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo falar hoje aqui sobre desenvolvimentos, né, em radioterapia, e espero que vocês tenham tanto prazer em ouvir o professor Carlos Eduardo quanto eu sempre tenho. Muito obrigado, Patrícia. A palavra é sua. Muito obrigado. Okay. Então, vou fazer, na verdade, Patrícia, rapidamente uma introdução formal ao professor Carlos Eduardo. O professor Carlos Eduardo, ele é graduado em Física pela Universidade Federal da Bahia em 1967, faz tempo já. Certo? Em Física Médica em 72 e doutorado em Radiation Biophysics no MD Anderson Hospital, na Universidade de Texas, em 79. Ele fez, entre outros, pós-doutorados em 86 naquele Bureau Internacional francês, o Bureau, não sei como se pronuncia em francês, na verdade, Bureau Internacional de Pesos e Medidas, da França. Ele já foi ex-diretor, já foi diretor do Instituto de Radioproteção, RD, e dosimetria, de 80 a 85. É membro do Conselho Científico da Organização Internacional de Energia Atômica, 83 a 89, e tem recebido várias condecorações de Fellow da American Association of Physics in Medicine, a APM, certo? Medalha de ouro à Sociedade Brasileira de Radioterapia, certo? Medalha Henri Becquerel da Academia de Arte e Ciência da França, certo? É Fellow também da Organização Internacional de Física Médica, certo? E sendo reconhecido como um dos 50 físicos médicos de maior contribuição para o desenvolvimento da física médica nos últimos 50 anos, tá certo? Então, bom, temos a honra aí de ter o professor titular aí de Física Médica da Universidade Estadual de Rio de Janeiro, que ele tem orientado aí aproximadamente uns 60 alunos entre mestrado e doutorado, certo? E especialização, e mais de 200 trabalhos publicados em revistas indexadas. Tá? Atualmente, o professor é editor associado da Medical Physics, certo? E coordenador do mestrado, professor? Atualmente coordenador do mestrado profissional em Física Médica do UERJ e coordenador pela Fundação Câncer e UERJ do Programa Nacional de Formação na área de radioterapia. Tá? Então, professor, seja muito bem-vindo e eu vou agora, enquanto você dá suas palavras iniciais, eu vou compartilhar sua apresentação. Pode ser? Carlos, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar sempre junto com vocês aí em Ribeirão Preto. Eu lamento muito não poder estar pessoalmente, como todos nós lamentamos essa pandemia que a gente vive,
Mas vamos tentar aqui, através desse web seminar, trazer vocês perto do tema que a gente está interessado em tocar hoje, que, na realidade, é uma parte do que se pode fazer na área de física médica, como foi colocado pelo professor Carlos na área dele. Nós vamos falar sobre a evolução técnica científica da radioterapia, fazendo uma viagem de quase 120 anos, desde 1895 até 2021, com a previsão para 2040. De forma que, para mim, é um prazer muito grande estar com vocês. Slide. Eu agradeço o honroso convite ao professor Antônio e aos meus caros amigos Oswaldo Baffa, o Thomas Guilhardi, Pelar, Patrícia. É sempre um prazer estar com vocês. E eu estou vendo, pelo que foi apresentado aí, vários outros professores já se incorporaram ao departamento. Basicamente, a radioterapia ela é dividida em duas formas. Uma forma que chama-se bracterapia, que até bracterapia vem do grego, que é perto e terapia é o tratamento. Ou seja, as fontes são colocadas em contato com a superfície do paciente, ou em contato com o tumor, de forma intracavitária ou endocavitária. Endocavitária ela quando é colocada dentro do pulmão, e também a superficial, quando a fonte é colocada, encostada, como vocês estão vendo aí, no olho do paciente, tratando provavelmente um retinoblastoma. E também, no canto inferior esquerdo, vocês estão vendo aí a foto dos implantes de semente de iodo 125, que nós vamos ver um pouco mais detalhado na frente. Próximo. E a segunda forma é a teleterapia, como o próprio nome diz, teleterapia, quer dizer, um tratamento em que a fonte está à distância do paciente. Essa configuração aí, normalmente a fonte, ou o alvo, onde a radiação é produzida, ela está aí hoje a cerca de 1 metro da superfície do paciente. Eu vou dividir essa história em 2 capítulos. Primeiro capítulo está relacionado exatamente a uma pessoa que vocês, inclusive, vi aí, tem uma área de atividade que é a Maria Skodrowska, mas que, na realidade, essa piquerrucha que está aí com a seta vermelha em cima, que nada mais é do que a Madame Curie. O próximo. E aí vocês veem o Pierre Curie e a Madame Curie, e os dois juntos descobriram o rádio 226 em 1898, 2 anos depois que o Becquerel descobriu a radioatividade. Próximo. Nós temos 3 eventos importantes aí nessa época. Em 1895, o raio-x é descoberto pelo Röntgen, William Röntgen, mas, na realidade, ele consolidou vários trabalhos que já haviam sido desenvolvidos, mas, no final, o trabalho dele, que mostrou a sua aplicação, foi o Röntgen. E 1 ano depois foi descoberta a radioatividade pelo Becquerel, e 2 anos depois o casal Curie já estava trabalhando e descobriram o rádio e o polônio. Próximo, o resultado disso é que os 3 receberam o Prêmio Nobel em 1903. E aqui é importante mencionar que esse prêmio, a Madame Curie, que não era francesa e que era uma pesquisadora mulher, discriminada pelo chauvinismo francês, ela foi, de uma certa forma, não acusada, mas dita, que ela ganhou o prêmio em função do trabalho do marido. O que não é verdade, porque o próximo slide mostra que ela, em 1911, ela já participava da famosa Convenção de Solvay, onde tem figuras importantíssimas. Vocês estão vendo aí uma setazinha à direita, que é o Albert Einstein. E sentado lá na cabeceira é o Henri Poincaré. E, em seguida, o próximo... Vocês veem que ela também participou da conferência de 1927, ali sentada praticamente ao lado do Poincaré e do Albert Einstein. Então, foi uma mulher de um reconhecimento científico grande, né? E em 1906, o marido dela, o Pierre Curie, ele foi atropelado por uma carruagem na Pont Neuf, em Paris,
e teve morte instantânea, né? E ela realmente teve um abalo muito grande com essa morte do marido, e em seguida ela teve um crush, quer dizer, um caso de amor com um físico que era do grupo, que era o professor Langevin. Isso foi um escândalo na sociedade francesa. Ela foi acusada de estar destruindo um casamento, e isso foi tão atacada que no próximo, quando ela recebe o prêmio, o segundo prêmio dela, em 1911, pelo Nobel em Química, por ter descoberto o rádio polônio, a própria Academia Sueca pediu para ela não ir receber diante da situação que ela se encontrava socialmente na França, quando Albert Einstein interferiu na academia e ela foi receber o prêmio dela. Então, você veja que é uma mulher que teve um início bastante conturbado, mas de uma capacidade enorme, e ela é a única mulher na história até hoje que ganhou 2 prêmios Nobel. E esse trabalho dela com o rádio 226, no próximo você vai ver que logo em seguida ele já era usado para tratamento de lesões superficiais. E cada pessoa que vocês estão vendo aí está carregando uma fontezinha de rádio e colocando na pele. O que é interessante é que ninguém se preocupava com radioproteção, com os efeitos biológicos da radiação. Nem a enfermeira, nem os outros 4 damas e um senhor que elegantemente estavam colocando suas fontes, irradiando a sua pele e irradiando os outros também ao lado. A Madame Curie também, no próximo, vocês vão ver que ela teve uma atividade muito grande durante a Primeira Guerra, porque ela dirigiu um caminhão onde tinha um raio-x móvel e que ela fazia a radiografia dos feridos de guerra, da Primeira Guerra Mundial. E isso foi uma coisa que foi muito importante no atendimento dos soldados. Em seguida, ela veio ao Brasil e visitou uma instituição em Belo Horizonte, veio ao Brasil também, e aquela ali de chapéu com a setazinha em cima. Ela trabalhou muito. Em 1934, ela faleceu devido a uma leucemia que foi atribuída à exposição dela contínua desde 1896 até 1934, uma leucemia que levou à morte. Mas no próximo, vocês vão ver uma coisa importante. O Panteão francês, como todo panteão em todo mundo, é o lugar onde ficam os heróis. E a Madame Curie, depois de toda essa conturbada e rejeição da sociedade, até ela foi rejeitada uma vez para entrar em Sorbonne, depois ela entrou em Sorbonne, ela é a única mulher de não nascimento francês, porque ela é de origem polaca, que está com os seus ossos, os seus restos mortais do Panteão. Isso realmente é uma coisa inusitada para a ciência, para os franceses, que finalmente reconheceram a qualidade do trabalho dela e, de uma certa forma, derrubar aquele chauvinismo da forma como a tratavam. Em seguida, vocês vão ver aí os tubos de rádio, como eles eram colocados dentro de uma estrutura de platina, em que eles tinham cargas, atividade diferente. E esses tubos, no próximo, eles eram colocados dentro desses, por favor, aí, eles eram colocados dentro desses que eram chamados de ovoides, esses escuros, e esses com pontiagudos, que eram os tândens, que eram inseridos dentro do útero, e essas esferas, dependendo da dimensão do colo do útero, eles eram colocados no fundo de sacro e por um separador. Era uma coisa colocada manualmente, tamponado com gás, uma coisa muito, muito pessoal, porque eu trabalhei com isso quando eu comecei, manuseando muito essas fontes, porque elas tinham que ser limpas e tinham que ser separadas dentro dos seus cofres. Acho que eu recebi um pouquinho de radiação, mas até agora não me parece que me fez mal. Mas a dificuldade que a gente tinha, no próximo slide, vocês vão ver que a colocação desse ovoide que vocês estão vendo aí, esses cilindros, e o tândem, os pontos de cálculo eram pontos praticamente virtuais, eram chamados ponto A e ponto B. O ponto A ficava a 2 centímetros do eixo do tândem, e o ponto B ficava mais ou menos a 5, que era mais ou menos onde ficavam os parâmetros. Só que tinha um problema muito sério nisso aí, é que admitia-se que todas as mulheres tinham o útero na mesma posição.
Mas, na verdade, boa parte não tem. Ou ele é lateral, ou ele é para frente, ou ele é para o outro lado, ou ele é para trás. Então, essa distribuição, no fundo, era uma distribuição que não ficava muito compatível com essas doses calculadas no ponto A e no ponto B. Em seguida, outros aplicadores foram desenvolvidos, principalmente o que eu trabalhei muito foi o tipo Fletcher, que aí já fixava dentro da vagina e dentro do útero esse material radioativo, e, de uma certa forma, ele mantinha a geometria fixa, e, em seguida, vocês vão ver que já se fazia uma radiografia, onde vocês podem ver que, nesse caso, o útero não está alinhado com o centro da imagem, está lateral direito. Então, significa que, para um lado, o ponto A e o ponto B estão recebendo uma dose maior do que o outro lado, uma vez que as fontes estão mais deslocadas para o lado esquerdo. Bom, isso evidentemente que do rádio nós passamos para usar o césio, porque o rádio tinha um problema sério, que ele se tivesse um rompimento daquele tubo, ele poderia soltar um gás chamado radônio, que depois ele decaía e se transformava num problema bem grande. Surgiram, então, as fontes de alta taxa de dose, de irídio 192, que tinha uma atividade específica muito grande. Vocês vão ver no próximo, essa fonte se deslocando dentro de um tubo, e esse tubo ele é conectado ao ovoide, ao tândem, e a forma de você encontrar uma distribuição homogênea de dose, como vocês estão vendo no canto superior direito, era você movimentando a fonte com espaçamentos ao longo desse deslocamento, de forma que você poderia, ao final, obter uma distribuição homogênea, como vocês estão vendo. No próximo, já começamos, então, a parte de bracterapia guiada por imagem, quer dizer, cada paciente obtinha as suas imagens, que vocês estão vendo aí à direita, por ressonância, e dessa forma vocês podiam fazer não só a distribuição da dose em torno do volume tumoral, mas também depois fazer a compensação da dose com o fecho externo, no caso do útero estar em posição não alinhada com o seu eixo, né? No próximo, também a gente tem, no caso dos homens, né, o tratamento de bracterapia de baixa taxa de dose com iodo 125, que é uma coisa hoje bastante comum, que através, vocês estão vendo aí uma sonda no reto do paciente, mais uns catéteres são colocados sendo guiados pela imagem do ultrassom e colocados exatamente dentro da próstata, de acordo com a posição que você imagina que estão. E aí vocês vão ver o próximo, o tamanho dessas fontes de iodo, que no fundo elas vão ser colocadas em tandem, umas junto com as outras, e no próximo vocês veem também qual é a sequência, né? Que você tem a imagem do ultrassom, tem o implante do catéter, depois você tem a reconstrução do catéter, você tem a otimização e tem o tratamento em si através do implante. Na próxima, vocês vão ver uma imagem bastante bonita da distribuição num corte do paciente, da distribuição de todos aqueles pontos que significam os catéteres, onde estão um conjunto de fontes que eu mostro no próximo slide. E depois, quando você puxa, essas fontes ficam distribuídas dentro do volume, em torno do volume da próstata e também em locais específicos onde, às vezes, um lóbulo particular da próstata precisa receber uma dose maior. O mesmo tratamento pode ser feito com irídio 192 em alta taxa de dose, só que o diâmetro dos catéteres é um pouco maior, mas a filosofia é a mesma daquela outra técnica que a fonte ela vai em cada catéter, vai e volta, depois entra no outro, vai e volta, entra no outro, vai e volta, diferente das sementes onde elas ficam lá dentro definitivamente, pois não são retiradas, a fonte de alta taxa de dose, uma vez que o tratamento é terminado, e vocês veem aí a distribuição, onde vocês veem alguns pontos, parecem pontos quentes, né? Mas provavelmente foi feito de propósito, que foi identificado na histopatologia que aquela região da próstata é uma região de maior atividade do que a outra. Muito bem. Essa é mais ou menos a parte de referência ao primeiro capítulo que eu colocaria como sendo a parte de bracterapia. No segundo capítulo, a gente dá uma volta ao passado e vai para o Röntgen 1895, que descobriu o raio-x, e vocês veem que essas descobertas,
imediatamente se busca fazer uma associação com o ser humano, busca fazer alguma associação que busque um resultado positivo para o paciente, e o próximo já mostra um carcinoma de base celular do nariz, tratado em 1899, eu não posso imaginar com que tipo de aplicador, que geometria, mas foram feitas 99 sessões em 6 meses, quer dizer, um hiperfracionamento enorme, que hoje não se usaria nem logo em seguida, mas 30 anos depois, vocês podem ver que o nariz dessa paciente se mostrou absolutamente corrigido, né? E com uma pequena descamação um pouco mais da pele, né? Mas o resultado foi bom. Mas aí no próximo você já vê uma coisa interessante. Olha como em 1905 as salas de raio-x como é que eram, né? Eram 3 pacientes tratados ao mesmo tempo, também não havia nenhuma preocupação com a proteção radiológica, nem de radiação que estava sendo feita de um paciente para o outro, nem tampouco com os operadores. E também não havia um mecanismo físico de você dizer, ok, qual é a dose de radiação que eu vou dar? Não havia essa correlação entre o efeito e a dose. O próximo slide mostra qual era o critério que era usado naquela época, que era o critério da vermelhidão leve ou descamação seca ou a descamação úmida com placas. Esse critério era o critério que o médico dizia, bom, eu não posso irradiar mais, senão vou criar uma necrose. Mas esse conceito era um conceito muito pessoal, cada médico tinha essa percepção, né? Mas havia uma coisa muito séria, muito interessante, é que a pele, e até hoje ela ainda é um limitador da quantidade de radiação que você pode usar no paciente, porque a pele é um tecido que se multiplica muito, então ele é muito sensível à radiação, tanto que vocês quando vão ao sol, tomam banho do sol, vocês ficam vermelhos, porque é um efeito que acontece na pele. Se vocês ficarem muito tempo, vocês vão ter uma coisa parecida com o que acontece na radioterapia, que é uma descamação seca e depois uma descamação úmida, só que aí você não tem outros problemas. Naquela época, o que se tinha? Tinha um eletroscópio de folha de ouro, que eram 2 folhas de ouro, que quando a radiação chegava, ele ionizava o ar, essas folhas se separavam e você olhava no escala um número. E aquele passou a ser um número de referência mais ou menos correlacionado com a descamação seca e descamação úmida. Esse foi o caminho que se usava para identificar a radiação no paciente, tendo a pele como referência. Evidentemente que logo em seguida começaram a ter algumas câmaras de ionização em alguns detetores, câmaras grandes, e aí começou, com o uso dos reatores, com o aparecimento dos reatores, começou-se a pensar na produção das fontes artificiais, né? Que em seguida vocês vão ver que já existe, já logo em 1950 e pouco, nós já tivemos as unidades de cobalto, onde dentro desse pontinho vermelho aí ficava a fonte, um sistema pneumático trazia a fonte para onde tem aqueles colimadores e ali saía o feixe de radiação, né? A filha da Madame Curie, ela ganhou o prêmio Nobel por trabalhar com radiação artificial. E voltando, você vê que é uma família que uma mulher ganhou 2 prêmios Nobel, a filha ganhou, sendo o primeiro com o marido. E em seguida, essa foto, eu quero mostrar a vocês que é histórica, porque foi a foto foi a máquina que eu comecei a trabalhar nos anos 60. Era um gamatron, onde trabalhava com a distância fonte-superfície de 55, hoje se trabalha com 100, por várias razões, e tinha uma atividade ali de aproximadamente 3.000 curies, né? Nessa mesma época, no próximo, já mostra que já se começaram a se trabalhar com os betatrons, né? Que são elétrons acelerados por campos magnéticos, né? Que foram inicialmente utilizados pela indústria da guerra para verificar como se fosse fazer uma radiografia industrial, a qualidade dos produtos e das soldas dos materiais dos aviões. E, em seguida, o betatron já começou a ser usado para tratamento em radioterapia. Eu particularmente, trabalhei lá no MD Anderson, nos Estados Unidos, com essa máquina que está aqui. Foi até uma das 2 máquinas que eu trabalhei na minha tese de mestrado e doutorado, né? Eles produziam elétrons de 6 até mais ou menos 16, 18 MeV e fótons na faixa de 18 MeV, né? Foram muito úteis. Mas aí nós tivemos uma coisa também que foi um desenvolvimento paralelo, que também surgiu
da época da guerra, né, como desdobramento de desenvolvimentos para a guerra, que foram os radares. Né? E esses radares, no próximo vocês veem, vocês veem hoje sendo utilizados, próximo slide, que vocês veem hoje utilizados em aeroportos, em aviões, em sistema de detecção, né, em que se aproveitou o sistema de radiofrequência que era utilizado para os radares. No próximo slide, mostra como que eles foram usados para poder acelerar elétrons dentro de uma estrutura de um acelerador linear. Né? No próximo, você tem um filamento que é aquecido, vocês vão ver isso, hoje eles utilizam diodos, onde os elétrons ficam livres, você estabelece a diferença de potencial e joga esses elétrons no próximo slide. Joga esses elétrons dentro de uma guia, onde eles vão ser acelerados aí mais pela radiofrequência que vai entrar nessas cavidades, e vocês vão ver que essas placas azuis que estão aí nada mais são do que bobinas magnéticas para manter o alinhamento dos elétrons dentro dessas cavidades e, ao mesmo tempo, impedir que os elétrons sofram um efeito da ação da gravidade e se desalinhem, e também para evitar que eles se separem, porque são duas cargas iguais. E, ao longo disso, próximo, mostra que ele vai passar por um sistema grande de aceleração e passa por alguns sistemas magnéticos para fazer a deflexão dele. E, nesse momento, ele começa a fazer um estreitamento do espectro dos elétrons que estão sendo produzidos, que mesmo com esses campos magnéticos que alinham, eles ainda poderiam estar com um espectro um pouco largo, e, em seguida, esses elétrons saem da cavidade de vácuo, né, e se chocam com o alvo, e através de um princípio que vocês vão ver mais tarde, que chama-se efeito de Bremsstrahlung, que é a desaceleração do elétron pelo campo do núcleo, que aí ele produz um raio-x, e esse feixe de raio-x, que ele, em geral, tem uma distribuição espacial, não necessariamente numa direção, vocês vão ver no próximo. Próximo slide. Que aí essa produção é meio espalhada, né? E para você pegar isso e transformar num feixe útil, você coloca isso nos colimadores, esse feixe passa por um filtro que faz uma compensação da intensidade dele, porque no centro dele ele tem uma intensidade maior do que na borda, para que abaixo deles tenha um feixe homogêneo, e logo abaixo vocês veem uma caixa, que na realidade é uma câmara de ionização com 4 quadrantes, que monitora esse feixe, e os 4 quadrantes em pares, eles fazem um circuito eletrônico, eles verificam se a homogeneidade do feixe pela relação entre os 2 quadrantes está ok. E aí eu vou mostrar para vocês, já que em 1957, veja só, o primeiro acelerador linear tratou a primeira criança, né, que não está aí na posição certa, porque ela foi tratada no olho por um retinoblastoma, e essa criança ela sobreviveu durante muito tempo e não perdeu a visão. Né? Foi uma primeira aplicação do acelerador linear. Né? Mas agora vocês vão encontrar no próximo, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês vão encontrar ao sair do curso da Física Médica, entrarem nas suas residências, vocês já vão encontrar equipamentos com nível de sofisticação extremamente elevado, né? Como esse, em que vocês têm uma imagem guiada em 4 dimensões, tem uma reconstrução online, tem uma correlação anatômica, não tem substitutos, e eles, ao tempo em que eles tratam, eles vão adquirindo as imagens e vão fazendo a irradiação. No próximo, você já vê a identificação naquele ponto vermelho do local que deve ser tratado, né? E no próximo, o computador já consegue dimensionar perfeitamente o alvo que deve ser tratado, a fim de que você possa preservar os órgãos que estão ao lado. No próximo, vocês vão ver uma coisa super interessante que já se usa, que é uma mesa robótica. Hoje você já não tem mais o eixo X e Y, mas você tem 6 movimentos. Você tem o lateral, os 2 laterais, você tem angulados para frente e angulados para o lado, de forma que quando você define, através do posicionamento do paciente na mesa, e a ficha dele grava qual é a posição
dele na mesa, qual é o ângulo. No dia seguinte, quando ele vier tratar, automaticamente aquela mesa já vai para a posição. E se você tiver que mudar um pouco lateralmente para poder alinhar o paciente ao órgão tratado, uma vez que o órgão dentro dele, como a próstata, ela pode se mexer em função do reto e a bexiga estarem cheios ou não, você faz um ajuste de fora da mesa. Então, você no próximo, você já vê que tem ao lado direito aí, você vê que são os microcolimadores, em que eles já não mais são colimadores fixos, né? São colimadores dinâmicos, que à medida que a máquina vai girando em todo o paciente, eles também vão se mexendo de forma a adaptar a projeção do campo de radiação ao tumor. O próximo mostra isso. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver isso em forma de filme. Você já vê que a forma e a o anterior, por favor. Vocês vão ver que a forma do campo, definida pelos microcolimadores, já está ligeiramente diferente para o mesmo paciente. Por quê? Porque o próximo slide vai mostrar para vocês que o que vocês querem tratar, que naquela região ali, no tumor de pulmão, na base do pulmão, ele tem uma configuração de que os feixes, embora entrando 360 graus do paciente, você não pode não querer irradiar o coração. Então, você modifica a forma de você colimar o feixe que está passando pelo coração. Você pode modificar a forma do feixe se ele estiver passando por uma outra posição do pulmão que você acha que precisa preservar. Assim, essa modulação que é feita com os colimadores multilâminas e, ao mesmo tempo, com esse sistema de entrega de dose inteligente e organizado, eu diria que é um benefício extremamente importante para o paciente. A outra coisa é que cada máquina dessa, ela vem com um sistema chamado sistema de dosimetria em vivo. Ela tem um portal onde, no primeiro dia de tratamento, ele faz uma irradiação de forma que a imagem que você tem criada para o tratamento, ela é projetada nesse sistema portal e você verifica se ele está posicionado ou não. Se não tiver, você, de fora da mesa, você pode fazer um ajuste em distância, de deslocamentos laterais ou posteriores, para que fique encaixado direitinho. Assim, no próximo, com essa informação, você pode fazer o que a gente chama de dosimetria do paciente em vivo. Não é exatamente essa, não é a forma, porque você não está inserindo um detetor dentro do paciente. Você está fazendo digamos assim, uma concepção do valor através da informação que você recebe por fora, mas você reconstrói e você leva até aquela posição que vocês estão vendo dentro do corte do paciente, que está colorido, sendo o ponto vermelho o ponto que tem mais dose e os laterais os pontos que vão diminuindo a dose nessas regiões. Mas não são só esses tipos de aceleradores que estão chegando aí. Vamos ver o próximo. O próximo é o CyberKnife, que é um acelerador absolutamente robótico, né? No próximo vocês vão ver assim uma sequência do movimento desse acelerador e uma projeção de todos os microfeixes colimados com uma determinada posição. Eu, quando vi esse robô, eu me lembrei daquele filme Robocop, que ele perdeu o controle e saiu atirando em que não devia. Mas esse não é o caso, porque hoje você sabe que o robô funciona muito na área de automobilística e também na área de cirurgia, né? Eu fiz uma cirurgia com essa precisão e exatidão do robô, que é uma coisa fantástica. É uma máquina muito cara, é uma máquina que leva para tratamento muito tempo para tratar um paciente, cerca de 40 minutos, o que deixa, do ponto de vista operacional, muito custo-benefício muito complicado, né? Mas tem vários centros do mundo que usam esse tipo de máquina. O próximo já é o chamado Gamma Knife, que é um sistema que utiliza de 170 a 200 fontes pequenas de cobalto, vocês vão ver no próximo slide, todos eles arranjados de uma certa forma que possam ser focalizados para o tumor dentro da cabeça do paciente. Vocês veem esses raios, eles como tem, cada fonte tem o seu colimador e tem um ajuste angular, ele pode mudar esse ponto de convecção e de forma que todos os raios centralizem a dose nessa direção. Essa máquina trata apenas os tumores cerebrais, não trata fora da cabeça. É chamada Gamma Knife, espetacular.
Além disso, vocês vão encontrar já as chamadas fontes de raio-x ou mini-fontes, né? Você vê que a fontezinha ali tem 23 milímetros de comprimento, são as fontes miniaturizadas, que na hora que você coloca dentro da cavidade do paciente, você coloca dentro desse balão para que a fonte não fique muito encostada na pele para não dar uma reação maior, e durante um certo tempo você deixa ela ali dentro e ela irradia bem pelo raio-x que é produzido na fonte. Esse fabricante ele não dá muito detalhe de como esse detetor, que é um tipo de estado sólido, é desenvolvido, de forma que eu não consegui o esquema para mostrar para vocês. Mas o próximo é muito interessante, que é um sistema chamado Intrabeam das AIS, que é um pequeno acelerador, onde ele tem nada mais do que o tamanho da palma da sua mão. E nesse acelerador você tem um cátodo, tem um guia de aceleração, uma seção de aceleração, depois ele parte por um tubo de ácido inoxidável que é onde tem ali umas bobinas, e lá naquela pontinha vermelha ali tem um alvo de ouro, que é um alvo móvel, que é resfriado, que vocês vão aprender que a produção de raio-x, mais de 90% se transforma em calor e não em radiação, e ali você tem a emissão de radiação. No próximo vocês veem, por exemplo, isso colocado dentro de uma mama, né, em que aquele tubinho ele pode ser colocado dentro de vários cilindros, e no próximo você tem uma visão bem clara onde a forma como que ele é colocado. Qual é uma das vantagens desse tratamento? É que ele só precisa de uma aplicação, e ele é feito dentro do centro cirúrgico, emite 50 kV de energia máxima, quer dizer, ele precisa ser esterilizado, como está sendo mostrado aí na lateral, mas o cirurgião espera um pouco, depois ele faz o tratamento, ele volta e faz o fechamento da lesão. Quer dizer, ele remove o tumor e essa irradiação é feita no leito cirúrgico para evitar que haja alguma célula ainda ali viva. Muito interessante. E também no próximo vocês vão ver que ele, por ter esse tubinho, ele pode chegar lá numa metástase óssea e fazer uma irradiação. O que essa irradiação faz na metástase óssea? Ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, essa ação anti-inflamatória, ela causa o quê? Ela causa uma descompressão do nervo, que é o que dá dor. Ela não cura o tumor no osso, mas ela tira a compressão do nervo, de forma que você não tem dor. Agora, o que está chegando por aí ainda, né? Além do que vocês viram por aí, o que está chegando? Vamos ver. A terapia guiada por imagem já é uma máquina onde se associa uma ressonância, né, com 1,5 Tesla, e, ao mesmo tempo, um magnetron com guia de onda e um acelerador. Isso foi uma coisa que demorou-se a fazer, porque vocês sabem que já viram aí, provavelmente no hospital, vocês vão ver, que essas máquinas ficam dentro de uma sala que parece uma gaiola de Faraday, de forma que o campo magnético é muito forte, e o paciente, quando entra, aí, para vocês terem uma ideia, eles não podem ter obturação, eles não podem ter relógio, não podem ter, porque o campo magnético arranca aquilo como se fosse uma bala, né? Ao mesmo tempo, ela não poderia ser instalada próximo de elevadores, porque a variação do elevador dentro do seu buraco também influenciaria no funcionamento da ressonância. Mas agora, nós já estamos fazendo, já está disponível, chegando, ainda não no Brasil, mas já estão pensando nisso, nessa máquina que tem a ressonância junto com o acelerador. E o próximo você já vê já qual é digamos assim, a forma dela, né, dentro do ambiente clínico, né? Ela está absolutamente já estabelecida, já existem vários centros. E a vantagem disso aí é que vocês veem, por exemplo, esse é o mesmo paciente em que ele fez uma terapia não guiada por imagem, uma terapia guiada por imagem, você vê que a distribuição de dose é bem diferente dos dois, né? Então, com isso, você tem uma vantagem. Todos os dias o paciente chega, você faz a imagem dele e você trata, faz o ajuste de posição com uma visualização de imagem perfeita, uma vez que a ressonância, como você sabe, ela tem ou vão saber, uma resolução melhor para tecidos moles do que para estruturas ósseas, né? E o que vem mais por aí? Que está chegando? Terapia com prótons, né?
Isso já tem vários centros do mundo trabalhando com prótons. São Paulo já estão conversando em trabalhar com prótons. Para isso, vocês vão precisar do próximo slide, precisam de um... Perdão, o que é atraente nesse trabalhar com prótons? É que vocês estão vendo aí o mesmo paciente tratando uma lesão, que é aquela lesãozinha vermelha que está aí. O feixe de prótons, ele entra por um campo, ele deposita energia, e depois ele tem um pico, e logo em seguida esse pico ele cai muito rapidamente, enquanto um feixe de fótons ele vai, trata aquela região, mas ele passa e tem uma dose a mais do paciente e que sai pelo outro lado, e se esse feixe ele gira 360, você vê que tem feixes entrando e feixes saindo com doses diferentes do paciente. Enquanto o próton, ele é uma coisa muito localizada, porque o próton sendo uma carga pesada e positiva, ela tem uma interação muito mais forte com o meio biológico e, consequentemente, você pode modular essa interação variando a energia de forma que o pico de Bragg dela fique ajustado mais ou menos na posição que está o tumor. Mas, para isso, você precisa de um ciclotron associado, que é onde você faz a aceleração do próton na produção, né, da reação que você produz o próton, que é o próton que vai ser utilizado para o tratamento. Para vocês verem a ideia, no próximo slide seria um tipo de instalação. Né? Próximo. Onde lá atrás você vê onde está o ciclotron, né? Na sala mais na frente está a máquina, tipo aquela que eu mostrei, onde está o paciente, né? E a sala de controle, quer dizer, é uma instalação bastante complexa. O ideal é que esse ciclotron também possa produzir alguns elementos que são utilizados na medicina nuclear e que também pudesse ser usado para a indústria, para irradiação de materiais, inclusive de materiais que são usados em satélites, né? Uma vez que esses satélites, quando estão lá em cima, eles recebem um bombardeamento muito grande de raios cósmicos, que são prótons de alta energia, e uma das maneiras de você testar esses materiais é irradiar ele com prótons, né? O que vem por aí também? Vem a nanotecnologia que está chegando, que são nanopartículas, né? São nanopartículas que, dentro dela, você vai encontrar várias coisas. Você vai encontrar essas bolinhas laranjas, que são as drogas que você quer colocar, a parte amarela são os agentes estimulantes sensíveis, a parte dos triângulos pretos são a outra droga que você quer inserir, você tem a imagem, e você tem polímeros, e essa nanopartícula ela é colocada dentro do tumor. E ao ser colocada dentro do tumor, ela libera essas drogas, e localmente ela pode ter um efeito, onde vocês estão vendo do lado direito, que é a hélice do DNA, pode ter um efeito direto ali, causando um dano bem localizado e um dano eficiente. Né? Isso é o que está acontecendo por aí. Né? Agora, vamos voltar um pouco e fazer um retrospecto assim, e pensar o que foi que teve o maior impacto tecnológico na radioterapia. Né? Todo mundo vai dizer, foi o acelerador, foi o Gamma Knife, foi o Cyber Knife, foi essas fontes todas. Eu diria que não. Eu diria que o maior desenvolvimento da radioterapia se deu ao surgimento da tomografia computadorizada, à ressonância e ao software de planejamento. Por quê? Porque com esses sistemas, principalmente os dois primeiros, você pode, a partir daí, visualizar os tumores de uma forma que pudesse tratar o doente de uma forma tridimensional. No próximo, por exemplo, vocês veem, quer dizer, tem um exemplo típico aí de um tomógrafo, né, em que naquele centro da cruz ali é onde fica o paciente e as imagens são obtidas. No próximo, vocês vão ver que o benefício disso para o diagnóstico precoce foi importantíssimo também. Você veja que aquele quadradinho preto ali em cima tem um pontinho amarelo que foi diagnosticado, e depois, através da sequência de imagens que você viu aí do lado direito, foi possível fazer uma magnificação daquele tumor e, em seguida, o que fez? Você conseguiu até reconstituir o tumor em 3 dimensões, e identificando o sistema de alimentação do tumor, que são
esses pontos vermelhos. Então, a imagem teve um papel muito importante em tudo, praticamente, que vocês viram e que vão ver. No próximo, vocês vão ver que cada fatia que você tem do tomógrafo e que você pode, através do sistema de computação, fazer o somatório delas, você é capaz de reconstruir, né, como vocês estão vendo aí, praticamente um corpo humano, a sua forma externa, como vocês estão vendo, né? Com um detalhe, talvez, que vocês veem mais ou menos no queixo dele, que são a espessura dos cortes que foram usados para essa obtenção. E, em seguida, você pode ver a reconstrução em 3 dimensões desse paciente. Você pode, em seguida, ao definir o tamanho de um campo entrando no paciente, os softwares podem fazer um cálculo da distribuição da dose já de uma forma tridimensional, em que você não só visualiza de forma muito clara o seu alvo tumoral, dentro dos limites que foram estabelecidos, mas também as doses que estão chegando nos órgãos críticos em torno do volume de tratamento. Pode ser uma coronária, pode ser uma artéria, pode ser o tireoide, enfim, pode ser o nervo quiasma óptico, enfim, uma série de pontos que você pode identificar. E o próximo mostra ainda uma coisa interessante, quer dizer, aquele colimador que eu mostrei para vocês, na realidade, eles têm um movimento programado de tal forma que você não está tratando um tumor quadrado, nem um tumor redondo, nem uma elipse. Você está tratando exatamente o que você está vendo aí do lado direito. A fluência de energia ela é definida pelo movimento dos colimadores e pelo tempo de abertura, de tal forma que o que vocês veem aí, na realidade, é uma reconstituição do tumor, né? Antigamente, como você não tinha essa percepção, você fazia um campo que cobrisse essa área toda e você estaria irradiando áreas que você não precisava. E nesse caso aqui, você pode identificar que você precisa irradiar dentro do tumor uma área maior do que a outra. Além disso, no próximo vocês vão ver que os softwares conseguem subtrair o tecido, né? Esse era mais ou menos parecido com aquele caso anterior em que tinha o campo de radiação, e eu digo assim, não, eu quero que você me subtraia todos os tecidos que tenham densidade diferente do osso. Ele retira todos aqueles tecidos, fica só aí, no caso, a bacia, a distribuição de doses já é dada aí em forma de pontos, onde você vê que os pontos vermelhos são os pontos mais quentes, e vai diminuindo a cor, e você também vê a projeção desse campo lá na região pública. Isso foi de uma importância fundamental, porque essa visualização não é só feita no campo anterior, mas também nos campos laterais. No próximo, vocês veem que com isso, a gente pode fazer quase que uma obra de arte, esculpindo a distribuição de doses dentro do paciente, né? Vocês veem aí um tumor, onde você tem em verde os 2 olhos, a distribuição, e muito mais bacana do que isso é no quadrado inferior direito, onde você fez toda a subtração, tirou todo o osso, tirou todo o tecido e deixou apenas aquele tecido que você queria tratar. E com a distribuição de dose, que vocês veem em termos de cor, bastante homogênea. Isso é de uma importância enorme na radioterapia. Além disso, é importante que você verifique se o seu campo de tratamento está realmente atingindo o órgão que você quer tratar. Por exemplo, a próstata, ela tem 2 órgãos que pressionam a próstata, um é a bexiga e o outro é o reto. Se a bexiga estiver cheia e o reto vazio, a próstata vai estar se deslocando para um ponto. E se estiver ao contrário, se desloca para o outro. Então, diariamente, você precisa saber se aquilo está na posição que você programou, porque você quer dar uma dose alta e quer poupar o efeito da bexiga e no reto. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar, vocês estão vendo ali em cima, uns beaconzinhos, né, que são radioemissores. Então, esses radioemissores são colocados através do períneo do homem, guiados por ultrassom, você coloca em 3 posições. E essas 3 posições, você vem com esse aparelho que está aqui embaixo, e você verifica pelo sistema de coordenadas, como cada um emite uma frequência diferente, e essa placa branca também capta frequências diferentes, você pode criar um sistema em que você identifica aquela posição e todos os dias você faz a mesma coisa
e você verifica e faz os ajustes que precisa. Esses beacons ficam dentro da pessoa, não há nenhum mal para ser com relação a ficar dentro da pessoa eternamente. A outra possibilidade também, que não é invasiva, né, é fazer uma verificação diária através do ultrassom, que é o sistema da Clarity, né, que você chega com o ultrassom bem encostado na região pública e ele cria uma imagem que já foi pré-estudada anteriormente na posição da próstata. Esses dois sistemas são os dois sistemas que estão sendo utilizados hoje com mais frequência, que serão provavelmente substituídos por aquela máquina que eu mostrei para vocês, que tem a ressonância associada, né? A conformalidade biológica também, né? Não foi... Aí entra também o PET, né? A gente falei do tomógrafo, da ressonância, e agora do PET, que é a máquina que faz a detecção dos emissores pósitron, né? Que é essa imagem do lado direito. E a imagem do lado esquerdo é a imagem da tomografia, onde foi desenhado e visualizado o campo de tratamento. Do lado direito, vocês veem que exatamente como o tumor ele captou o flúor, e você, através da máquina, você captou e criou essa imagem, você vê que você faz uma conformalidade biológica fundindo essas duas imagens. Isso também tem um avanço importantíssimo na radioterapia. Não são todos os tumores que você pode apresentar isso, mas a grande maioria deles, e também é muito útil para você identificar metástases à distância e metástases ósseas, ou mesmo recidivas locais. E no conceito macroscópico, vocês vejam o seguinte, você tem essa coisa vermelha e laranja aí, que é o tumor primário, e se vocês olharem, essa é a região de maior densidade de células, inclusive no centro são células de necrose, onde você tem na projeção que se chama-se o tumor grosseiro, que é o GTV, e o médico define o CTV, que é a visualização que ele acha que pode ter uma doença ainda clínica ou subclínica, e ainda assim ele vai dar uma margem, um pouquinho de alguns milímetros a mais, para que dê uma cobertura, que eventualmente uma invasão de tecido tumoral fora desse sistema. Agora, veja uma coisa interessante. Nós temos aqui uma mamografia, aqui lá em cima à direita, à esquerda. Embaixo nós temos ultrassonografia, depois embaixo uma ressonância. Aí em cima à direita nós temos uma amostra fresca, que é de um tumor de mama, né? E embaixo nós temos a imagem daquele material já fixado, né? Vocês vejam que, em geral, estão muito próximos. A mamografia ele definiu que era um tumor de massa de 20 milímetros, o ultrassom disse que era 13/8, a ressonância bateu lá com a mamografia em 20 milímetros, a peça cirúrgica identificada por contraste era 15/22, depois dela feita a preparação ficou 14/18, e a imagem já no microscópio já era mostrando uma imagem difusa. Então, essas imagens que nós estamos falando de ultrassom, ressonância, tomografia, todas elas tiveram uma importância muito grande no diagnóstico, fornecendo uma imagem bastante exata dos tumores, do que está em sua volta, e também ajudando na delimitação dos órgãos de risco. Agora começa o trabalho que vocês vão, como físicos, também fazer, além de toda essa história que eu falei, que é a parte não só do planejamento, né, do cálculo, mas a parte da garantia da qualidade. Ou seja, vocês têm que garantir que aquele feixe de radiação está produzindo a mesma fluência de energia todos os dias, que o feixe é homogêneo, que a qualidade da imagem é aquela que foi definida no comissionamento, e para isso você tem que usar muitos detetores, vários tipos de detetores e várias câmaras. O primeiro deles eu vou lhe mostrar assim, na sequência, quando você tem, por exemplo, do lado esquerdo, que estou chamando de comissionamento, é quando chega uma máquina dessa que você tem que fazer os testes de aceite, em função do que o fabricante disse que ela está produzindo, você vai medir cada parâmetro, vai bater com o fabricante, depois você vai medir todas as curvas e a distribuição de dose na profundidade lateralmente, depois vai fazer um controle da qualidade da imagem que é produzida pelo sistema de imagem do equipamento, vai fazer o controle da qualidade da máquina, os testes periódicos, semanais, quinzentais,
mensais, semestrais, anuais, e depois, à direita ali, você vê que é o teste paciente específico que você tem que fazer para cada paciente que vai ser tratado por técnica chamada de IMRT ou IGRT. No próximo, você já vê que você já é um sistema, um tanque de água bastante grande, onde você tem um sistema tridimensional que movimenta um detetor no eixo X, Y, Z, e tem um detetor que é fixo no campo, que é o detetor de referência, e você consegue fazer a dosimetria de referência e a dosimetria relativa, né, desse feixe. No próximo, você vê um dos eletrômetros de alta qualidade que tem no mercado, que vocês vão aprender a trabalhar, tem da PTW, tem da IBA, tem Unidos, Standard Image e vários outros, né? E as câmaras de ionização, que são de vários modelos e várias aplicações. Essa primeira aqui, essa chatinha que parece uma panqueca, são câmaras que são usadas para feixes de raio-x de baixa energia ou então para feixes de elétrons. A segunda já é uma câmara tipo Farmer, que é uma câmara considerada de referência, e as outras duas são câmaras menores, uma para elétrons e a outra é uma microcâmara usada para dosimetria de feixes de radiocirurgia. No próximo, você já vê fantomas, que vocês vão ouvir, fantomas e simuladores, né? São materiais que são usados para simular o corpo humano, de forma que você possa, ao inserir detetores, câmaras, diodos, estado sólido, diamante, ou dosímetros químicos, ou OSL, você possa medir a dose na posição em que você planejou tratar o paciente. São simuladores do corpo humano, onde você utiliza, ou também, vocês estão vendo à direita, com os filmes para fazer essas medidas, né? A garantia da qualidade da imagem, você tem detetores específicos também, vocês estão vendo ele colocar ali o detetor dentro de uma placa, onde essa placa, ao formar a imagem, ele vai medir a dose no centro do campo, mas vai medir também a distribuição espacial dentro daquela placa, para ver se tem alguma heterogeneidade, se os campos estão homogêneos, se tem alguma distorção, porque uma coisa muito importante é que a imagem ela é muito boa, mas desde que ela seja muito bem obtida, sem distorções, senão essa distorção se transfere para o sistema de planejamento e você vai fazer um cálculo errado no paciente. E para isso você utiliza essa matriz, que pode ser de diodo ou de câmaras, nesse caso aí são matrizes com cada ponto desse representa um detetor, e que depois ele faz uma correlação com o que ele mede no ponto central, e aí criam as imagens que você precisa ter do cheque diário, em termos de homogeneidade de campo e das próprias doses do raio central. Tá? O QA diário da máquina, você coloca esse sistema, você faz uma ou duas exposições, eles já fazem por Wi-Fi a transmissão do dado para o tablet, e esse tablet já é conectado ao seu computador, de forma que você vai estudando e acompanhando isso semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, e verificando o comportamento desse feixe de radiação ao longo do tempo e quando que ele precisa de um ajuste maior. No próximo, Eduardo, eu perdi o compasso com você, desculpe. Mais um. Carlos, mais um. Mais um. Esse. E aí é o controle de qualidade do pré-tratamento do paciente. Você vê que ali tem uma imagem já dentro do fantoma que simulou o paciente. Você tem os detetores de simulação das estruturas ósseas que estão ali, e do lado ele está fazendo uma verificação se aquilo ali está compatível com o que você programou. O próximo, um outro trabalho que vocês vão ter é o trabalho de acompanhar a manutenção do acelerador pela empresa que faz a manutenção, e depois fazer alguns testes para verificar se o que o técnico alterou na tentativa de consertar, consertou, mas modificou algum parâmetro que possa alterar a composição do feixe, não só a nível de energia, mas a nível de homogeneidade. O próximo. Qual é o futuro? Né? E esse futuro a gente já vem falando há algum tempo. Eu acho que há 5 anos atrás, eu acho que eu fiz uma palestra aí para vocês e já falei futuro, que é o tratamento personalizado. O que é o tratamento personalizado? Próximo. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber melhor a resposta
de diferentes tipos de tumores a tipos de radiação, que nem todos os tumores respondem da mesma forma. Eles têm divisão celular diferente, eles têm resposta diferente, enfim. Depois nós precisamos saber as curvas de probabilidade de controle local de acordo com o tipo de tumor, né? Não só de controle tumoral, mas também de complicações. Essas curvas ainda, a radiobiologia não está se desenvolvendo com a velocidade que a tecnologia está se desenvolvendo para apresentar novos equipamentos. No próximo, precisamos saber melhor o grau de sensibilidade individual à radiação que vai permitir reduzir as doses nos pacientes que são mais sensíveis e aumentar as doses nos pacientes menos sensíveis. O que quer dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o seu João e o seu Manuel. Todos dois têm um tumor de próstata, estadiamento 1, com PSA 3, com Gleason 3+4, tamanho da próstata do mesmo tamanho, mas eles recebem a mesma dose, porque são estadiados do mesmo grau, mas respondem diferente. Por quê? Porque cada um de nós temos uma biologia, temos uma fisiologia, e cada um de nós pode responder diferente. Isso é observado nas curvas de sobrevivência dos pacientes, que alguns pacientes têm complicações maiores que os outros quando recebem a mesma dose e estão estadiados. Então, esse conhecimento a gente precisa melhorar, a radiobiologia precisa avançar, e alguns de vocês podem ajudar muito nessa área. Em seguida, o que é muito provável que vai acontecer? Vamos ver. Olha só uma coisa, como está a evolução da questão genômica, que eu acho que essas sequências genômicas vão ajudar não só no diagnóstico, mas também a identificar essa sensibilidade diferente entre as pessoas. Você veja que no começo de 1906, eu acho, 1904, se observou que nós tínhamos cromossomas, não é isso? Depois, 40 anos depois, mais ou menos, se identificou que esses cromossomos tinham DNA. E de 1940 até mais ou menos 1960, a gente começou a ver que havia esse rearranjo dentro do cromossoma, né? Só no ano 2000 para cá, de 80 para cá, a gente começou a fazer a sequência genômica. E de 2000 para 220, a velocidade foi muito grande. A sequência a tecnologia de sequenciamento, a sequência genômica, não só do câncer, mas você vê, por exemplo, da vacina do Covid, né? Rapidamente a gente descobre que tem um mutante ali, né? Nós já descobrimos que tem 400 genes de câncer diferentes, que tem sequências genômicas diferentes. Enfim, nós estamos nessa fase aqui. E eu acho que lá para o ano 2040, vocês vão estar ainda todos muito ativos, é muito possível que os planejamentos já sejam feitos em função dessa informação da rotina diagnóstica que foi obtida da sequência genômica. Então, vocês vejam que nesse tempo todo, como que a nossa área de radiação ela cresceu, né? Em 1900 a gente tinha fonte de rádio, depois veio para raio-x, veio para acelerador, veio também para a parte de imagem, ressonância e tudo mais. Isso está acompanhando com uma rapidez maior agora. De forma que, no próximo, eu posso dizer para vocês que o objetivo final de tudo isso é que a gente use valores individualizados de dose, não valores médios, né? Para que os indivíduos sejam identificados de forma individual, com valores preditivos de resposta à mesma dose de radiação, né? Você tem a capacidade de fazer uma previsão de resposta do João e do seu Manuel. E também a gente pode, como benefícios, né, a gente vai reduzir a morbidade, porque se você está dando menos doses do que deveria, o tumor não vai curar. Se você der mais doses do que deveria, os órgãos que estão em volta vão receber umas doses maiores, você cria reações que não sejam importantes. Com isso, nós vamos aumentar a taxa de controle tumoral e reduzir a morbidade dos pacientes, tá certo? Com isso,
Eu mostro no próximo slide assim, olha a evolução fantástica que em 100 anos nós tivemos entre aquelas cadeiras que pareciam cadeiras elétricas lá de San Quentin para poder fazer a execução dos prisioneiros, para onde nós estamos chegando, que são os prótons e essa máquina que permite uma evolução importantíssima a nível, principalmente, de alguns tumores, com uma desvantagem enorme, porque a infraestrutura e o custo dela é da ordem de 12, 15 milhões, enquanto um acelerador custa 2, 3 milhões. E se for uma máquina completa, vai custar mais que isso. Enfim, mas eu gostaria de terminar dizendo que a frase da Madame Curie, que diz que a vida é fácil, não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Essa é muito ela, né? Porque ela era uma mulher livre, era uma mulher que corria atrás das coisas. Temos que ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Eu trabalhei 1 ano no Instituto Curie, visitei o laboratório dela algumas vezes, extremamente curioso, mas, acima de tudo, intrigante, porque quando você entra com um detetor Geiger de radiação, você vê que tem ainda radiação detetável no ambiente que ela trabalhava. Não a níveis assustadores, mas você tem presença de radiação. A outra frase do Einstein que dizia que o gênio tem 1% de talento e 99% de trabalho. Isso é muito importante. Você achar que você é muito talentoso e não trabalhar, não adianta, você não vai para frente. E a última frase, que é o que eu uso para os meus alunos da pós-graduação, está na porta da pós-graduação, que é uma frase do Immanuel Kant, que diz: ouse saber, mas ouse, acima de tudo, reconhecer que não sabe. Isso é o mais importante. Eu agradeço a vocês pela atenção e desejo um sucesso enorme vocês nessa carreira que você pretende abraçar, seja ela no foco de diagnóstico, terapia, desenvolvimento de tecnologia, porque, acima de tudo, o foco do nosso trabalho é o paciente. Ok? Muito obrigado.